Naquele dia, o sol de São Paulo era uma chapa quente sobre o asfalto do Brás. O ar pesado, uma mistura de fumaça de escapamento e a poeira que subia da rua, apertava o peito de quem se aventurava por ali. No cruzamento movimentado perto da rua do gasômetro, as buzinas criavam uma sinfonia caótica. Um policial militar, de pé no meio do caos, gesticulava com as mãos já escuras pelo sol implacável. Um deles, o Cabo Rodrigo, era uma figura conhecida pelos comerciantes da área. Tinha fama de ser cabeça dura, um homem que gostava de exibir o poder que a farda lhe conferia. Não foram poucas as vezes em que ele humilhou motoristas de van em público por estacionarem um pouco torto, ou gritou com motociclistas sem capacete como se fossem criminosos perigosos. Mas naquele dia, seu comportamento ultrapassaria todos os limites. Na calçada perto do posto policial, uma mulher com cabelos desgrenhados estava sentada, encostada na parede. Suas roupas estavam gastas, o rosto sujo, e em suas mãos ela segurava um pequeno saco plástico com restos de uma marmita. Para os frequentadores da região, ela era apenas Lara. Uma moradora de rua que vez ou outra ajudava os flanelinhas a recolher o lixo ou cuidava das sacolas dos compradores. As pessoas sentiam pena dela, mas sua presença já havia se tornado parte da paisagem urbana. Contudo, naquela tarde, seu destino mudaria por causa de um simples mal-entendido. O encontro inesperado aconteceu quando o semáforo fechou. Cabo Rodrigo avistou Lara de pé perto de um carro que parou na primeira fila. Ela parecia estar falando com o motorista, a mão apontando para a janela. De longe, a cena alimentou a suspeita de Rodrigo. Ele presumiu que Lara estava extorquindo o motorista, pedindo dinheiro de forma agressiva. Ei, você! O que está fazendo aí? Ele gritou, a voz cortando o barulho do trânsito enquanto corria em sua direção. O motorista, assustado, levantou rapidamente o vidro do carro, o olhar nervoso. Lara virou-se lentamente, surpresa com a abordagem. Eu só queria devolver a carteira, moço, disse ela, a voz baixa e trêmula. Caiu perto do pneu do carro, mas Rodrigo não deu ouvidos à explicação. Ele agarrou o braço de Lara com força. Não brinca comigo. Você acha que eu não conheço o truque de vocês, disse ele, o tom carregado de acusação. A carteira que Lara ainda segurava caiu no chão. As pessoas ao redor começaram a notar a confusão. Alguns vendedores pararam o que estavam fazendo, enquanto os flanelinhas observavam de longe, a preocupação estampada em seus rostos. Moço, é verdade, a carteira do homem caiu agora mesmo, gritou uma senhora que vendia pastel na esquina. Mas Rodrigo apenas lançou-lhe um olhar irritado. Não acredito. Fica na sua, senhora, não se mete. Isso é trabalho meu, respondeu ele rudemente, a arrogância florescendo no meio da rua. Rodrigo então arrastou Lara para a calçada. Ela tentava se explicar, as lágrimas começando a rolar por seu rosto sujo. Moço, eu juro, eu só ia devolver a carteira. Olha, tem uma identidade dentro. No entanto, Rodrigo, talvez por vergonha de já ter gritado em público ou simplesmente pelo desejo de impor sua autoridade, ficou ainda mais furioso. Ele a acusou de fingir honestidade apenas porque foi pega em flagrante. Com a voz ainda mais alta, ele berrou, se era para ser honesta, por que pegou a carteira antes? Hein? A multidão começou a sacar os celulares. Vários mototaxistas pararam, curiosos com a comoção. A situação esquentava. Lara encolheu-se, os olhos marejados. Ela não respondeu, apenas abraçou o próprio corpo. Mas, de repente, Rodrigo puxou a gola de sua blusa com violência. Confessa logo antes que eu te leve para a delegacia, ele rosnou. O movimento foi tão brusco que o tecido fino e já desgastado da blusa se rasgou na frente, expondo parte do corpo de Lara. Um pequeno grito de choque ecoou da multidão. Algumas mulheres levaram a mão à boca, horrorizadas. Lara gritou, tentando cobrir o peito com as mãos. Meu Deus, moço, isso já é demais, protestou um senhor que vendia cigarros na calçada. Mas Rodrigo não parou. Seu rosto estava tenso, uma máscara de raiva e talvez, vergonha por ser o centro de tantas atenções indesejadas. A tensão aumentou.
Lara, humilhada, correu para se afastar, curvada, segurando as lágrimas. Mas antes que pudesse ganhar distância, Rodrigo a bloqueou novamente. Não vai fugir. Tentou dar o golpe e agora quer correr, né? A multidão começou a se manifestar. Algumas vozes protestaram contra a ação de Rodrigo. Um jovem, gravando de perto com o celular, disse em voz alta: Senhor, isso é assédio. Não pode tratar uma mulher assim. Em vez de se acalmar, Rodrigo empurrou a câmera do rapaz. Sai daqui, eu estou trabalhando, disse ele, o tom cada vez mais alto. O clima ficou pesado. Lara tremia. Em meio à vergonha e à raiva, seus olhos encontraram a carteira caída no chão. Ela correu, pegou-a e a ergueu no ar, gritando: Esta é a prova de que eu não estou mentindo. Ela abriu a carteira apressadamente. Dentro, de fato, havia uma CNH e cartões de visita. De quem é isso aqui? Ela perguntou, a voz embargada pelo choro. De repente, um homem de terno saiu do carro que havia parado no semáforo. Ele correu em direção a eles, o rosto pálido de pânico. Essa carteira é minha. Me desculpe, seu policial. Ela está certa. Eu não percebi que tinha caído. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A vergonha que cobria o rosto de Lara agora se transferia para o de Cabo Rodrigo. Os olhares que antes a julgavam com suspeita agora se voltavam para ele, cheios de desprezo. Cochichos começaram a se espalhar, comentando sobre a brutalidade e a humilhação do ato do policial. O homem de terno, que mais tarde se saberia chamar Sr. Armando, um empresário dono de uma loja de eletrônicos, curvou-se para Lara. Eu peço 1000 desculpas, moça. Muito obrigado por devolver minha carteira, disse ele educadamente. Lara permaneceu em silêncio, a cabeça baixa, os olhos ainda inchados. Ela não respondeu, apenas segurava os restos rasgados de sua blusa sobre o peito. Uma vendedora de acarajé rapidamente lhe ofereceu sua jaqueta para que ela pudesse se cobrir. Rodrigo tentou recuperar a compostura, respirando fundo. Desculpe, Eu me enganei, disse ele em voz baixa. Mas sua voz foi engolida pelos olhares de centenas de pessoas ao redor. Se enganou, mas não precisava rasgar a roupa da moça, chefe, retrucou um flanelinha com um tom afiado. A frase foi recebida com um murmúrio de concordância da multidão. A nuvem escura sobre a cabeça de Rodrigo naquele dia estava apenas começando a se formar. Em questão de horas, a gravação do incidente já circulava furiosamente pelas redes sociais. Um dos vídeos postado pelo jovem mototaxista viralizou com a legenda: PM arrogante rasga a roupa de moradora de rua. A mulher só queria devolver uma carteira. Comentários raivosos inundaram a postagem. Muitos exigiam uma investigação contra Rodrigo. Vários portais de notícias locais repercutiram o caso. O nome de Rodrigo foi exposto publicamente. Enquanto isso, em sua pequena casa alugada em Itaquera, Rodrigo sentava-se em uma cadeira velha, olhando para a tela do celular que não parava de vibrar. As chamadas de seu superior ainda não haviam sido atendidas. O rosto de sua esposa estava tenso de preocupação. Rodrigo, e agora? Já está passando até no jornal da TV, disse ela em voz baixa. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu só me enganei. Pensei que ela era uma ladra, respondeu ele, a voz um sussurro. Sua esposa não disse nada. Ela sabia que o marido era frequentemente duro em serviço, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Enquanto a noite de Rodrigo era consumida pelo remorso, Lara estava sentada em um pequeno posto da guarda municipal, não muito longe do mercado. A jaqueta emprestada ainda aquecia. A dona de uma lanchonete próxima trouxe um copo de café quente e alguns pães de queijo. Come um pouco, minha filha. Não fica pensando nisso. Gente assim uma hora paga pelo que faz, disse a senhora gentilmente. Lara deu um sorriso fraco. Eu só fico triste, dona. Eu nunca quis fazer mal a ninguém, mas acabei sendo humilhada desse jeito. O importante é que você não fez nada de errado, respondeu a mulher. Lara olhou para a avenida que agora começava a se esvaziar. Dentro dela havia um turbilhão de sentimentos, vergonha, raiva, mas também um estranho alívio por a verdade ter aparecido.
Ela não sabia que seu vídeo já havia se espalhado por todo o Brasil e que muitas pessoas começavam a se perguntar quem ela realmente era. Mas uma coisa era certa: o incidente daquela tarde estava longe de terminar. Na manhã seguinte, a história tomaria um rumo inesperado, e o cabo Rodrigo enfrentaria consequências muito maiores do que apenas a vergonha nas ruas. A manhã seguinte chegou fria e úmida ao Brás, resquício da chuva da noite anterior. Os comerciantes abriam suas lojas, enquanto os flanelinhas organizavam as motos que chegavam. No entanto, o assunto mais comentado não era o preço das verduras ou a qualidade do frango, mas o vídeo que havia viralizado. Nossa, você viu? Aquele policial que arrastou a moça ontem virou celebridade na internet, comentou uma vendedora de tapioca enquanto preparava a massa. Eu vi no jornal. Disseram que ele está sendo investigado no batalhão, respondeu um vendedor de frutas. O nome de Cabo Rodrigo estava na boca de todos. O vídeo de 2 minutos mostrava claramente como ele havia puxado e rasgado a blusa de uma mulher em situação de rua que, na verdade, só queria devolver uma carteira. Mas o que mais chocou as pessoas não foi apenas o vídeo, e sim uma nova informação que circulava desde a madrugada. A mulher, diziam, não era uma moradora de rua comum. No quartel da Polícia Militar, a atmosfera era pesada. Em uma pequena sala de reuniões, Cabo Rodrigo estava sentado, o rosto pálido. À sua frente, o capitão Ferreira, seu superior direto, estava acompanhado por 2 outros oficiais da corregedoria. Rodrigo, você sabe por que foi chamado aqui tão cedo? A voz do capitão Ferreira era grave. Rodrigo engoliu em seco. Sei, meu capitão. Pelo incidente de ontem. Não foi um incidente, Rodrigo. Foi uma conduta inaceitável para um membro desta corporação. Você tem noção de que seu vídeo chegou à imprensa nacional? Continuou o capitão, o tom afiado. Rodrigo apenas baixou a cabeça, as mãos cerradas sobre os joelhos. Eu me enganei, senhor. Pensei que ela ia roubar. Mesmo que tivesse se enganado, era justificativa para puxar alguém até rasgar a roupa? Você é um policial militar, não um valentão de rua. A voz do capitão se elevou. E você tem ideia de quem é aquela mulher, de verdade? Rodrigo ergueu o rosto lentamente. Quem, senhor? O nome dela é Lara Almeida Santos, disse Ferreira, encarando-o com intensidade. Ela não é uma moradora de rua. Ela é voluntária da Fundação Luz Humana, uma organização que ajuda vítimas de violência nas ruas e crianças abandonadas. Rodrigo ficou paralisado. Sua respiração pareceu parar por um instante. E para piorar, continuou Ferreira, essa fundação tem uma parceria direta com o Comando Geral da PM em um programa de reabilitação social. Ou seja, você acabou de humilhar publicamente uma parceira oficial da nossa própria instituição. As palavras o atingiram como facas. Rodrigo baixou a cabeça ainda mais. Eu não sabia, senhor. Enquanto isso, em um pequeno abrigo da Fundação Luz Humana em Santo André, Lara estava sentada em uma cadeira de madeira, olhando para a tela do celular. Seu rosto, normalmente alegre, parecia cansado. Desde a noite anterior, seu telefone não parava de tocar, cheio de mensagens de amigos voluntários e de jornalistas querendo uma entrevista. Lara, você está bem? Perguntou Dona Helena, a coordenadora da fundação, trazendo um copo de leite quente. Lara sorriu fracamente. Estou bem, Dona Helena. Só um pouco chocada. Não imaginei que ia viralizar assim. Você é muito teimosa. Eu já te disse para não fazer observação de campo sozinha. Olha o resultado, disse Dona Helena, em um tom que misturava preocupação e uma bronca suave. Lara respirou fundo. Eu só queria ver de perto a condição do sem-teto na região. Chegaram muitos relatos de que eles estavam sendo extorquidos ou expulsos com violência. Pensei que, me disfarçando, eu poderia entender a realidade. E a realidade é que você mesma se tornou a vítima, murmurou Dona Helena. Lara deu uma risada baixa, mas seus olhos continuavam úmidos. Eu não me arrependo, sabe? Pelo menos agora as pessoas sabem como a vida na rua é dura. Às vezes, quem parece mais fraco é quem mais apanha. Dona Helena sentiu. Ela conhecia a força de Lara.
Desde sempre, aquela moça tinha uma determinação imensa para ajudar os pobres e as vítimas de injustiça. Ela não era uma voluntária qualquer. Lara era filha de um oficial da polícia que havia morrido em serviço 5 anos antes. Era por isso que seu espírito de defesa dos mais fracos era tão intenso. Ao meio-dia, a notícia do incidente já havia se espalhado por completo. Várias figuras públicas comentaram nas redes sociais. As hashtags Justiça para Lara e PM abusivo estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter e no Instagram. Muitos internautas exigiam uma punição severa para o cabo Rodrigo. No entanto, em meio aos comentários ácidos, também surgiam vozes de sabedoria. Todos nós podemos julgar alguém pela aparência. Que isso sirva de lição para todos, dizia um comentário da conta oficial da Fundação Luz Humana. Outro vídeo mostrando Lara sorrindo enquanto ajudava crianças de rua começou a circular. A imagem da moradora de rua, humilhada, mas com um coração de ouro, se fortaleceu aos olhos do público. Muitas pessoas foram ao mercado apenas para encontrá-la e pedir desculpas pela atitude que tiveram no dia anterior. Lara não guardava rancor de ninguém. Em uma breve entrevista a um repórter de TV local, ela disse com calma: "Eu só quero que este incidente se torne um aprendizado. Minha blusa pode ter rasgado, mas o que mais dói não é o tecido, é a humilhação que é tão facilmente jogada sobre as pessoas só porque elas parecem pobres." A frase viralizou. Muitos a citaram em suas redes sociais. 2 dias depois, um visitante inesperado chegou à sede da Fundação Luz Humana. Ele usava o uniforme da polícia. Seu rosto parecia cansado e constrangido. Era o cabo Rodrigo. Um funcionário da fundação tentou impedi-lo de entrar, mas Lara, que estava sentada no jardim dos fundos, ouviu a pequena confusão e foi ver o que era. Ao vê-la, Rodrigo se levantou e prestou uma breve continência. Seus olhos estavam baixos. "Eu vim para pedir desculpas, moça", disse ele em voz baixa. Lara ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com uma expressão difícil de decifrar. "Eu não guardo rancor, senhor. Mas o que o senhor fez ontem foi muito doloroso." Rodrigo assentiu rapidamente. "Eu sei. Estou envergonhado. Não consigo dormir direito desde o que aconteceu. Pensei que estava apenas cumprindo meu dever, mas na verdade eu estava humilhando alguém que estava fazendo o bem." O silêncio pairou. Alguns voluntários que estavam por perto os observavam com uma mistura de raiva e simpatia. "Estou pronto para aceitar minha punição", continuou Rodrigo, a voz trêmula. "Mas me permita pedir desculpas pessoalmente. Eu me esqueci de como ser uma pessoa paciente. Todos os dias na rua me deixaram duro, e eu errei feio ao descontar na pessoa errada." Lara olhou nos olhos de Rodrigo por um longo tempo. Ela viu sinceridade ali, não apenas formalidade. "Se o senhor está realmente arrependido", disse ela finalmente, "prove com ações, não com palavras. Há muitas pessoas na rua que são tratadas pior do que eu fui. Se o senhor quer mudar, ajude-as." Rodrigo baixou a cabeça profundamente. "Eu prometo." Semanas se passaram. O caso foi resolvido internamente com uma sanção disciplinar severa para o cabo Rodrigo. Ele foi transferido da patrulha de trânsito para o Departamento de Policiamento Comunitário, sob a coordenação da Unidade de Parcerias Sociais. Muitos de seus colegas consideraram isso um rebaixamento não oficial. Mas para Rodrigo foi o início de uma transformação. Ele começou a frequentar a Fundação Luz Humana para ajudar nas atividades sociais. Entregava comida para crianças de rua, ajudava a organizar o trânsito durante a distribuição de cestas básicas e até mesmo participava da limpeza da área do mercado onde o incidente ocorreu. As pessoas começaram a ver um lado diferente dele. Os moradores que antes o xingavam agora o cumprimentavam com um sorriso. Numa tarde, enquanto o sol se inclinava para o oeste, Rodrigo estava sentado no mesmo local onde tudo aconteceu, observando a rua que havia testemunhado seu erro. Ao seu lado, Lara chegou com 2 copos de caldo de cana. "Ainda está gelado", disse ela com um pequeno sorriso. Rodrigo aceitou o copo. "Obrigado, Lara. Não precisa ser tão formal", disse Lara, relaxada.
Agora somos colegas de trabalho, não é? Rodrigo riu baixinho. Sim, colegas de trabalho e minha professora. Foi você que me fez perceber que nem todo mundo na rua é bandido. Lara olhou para o céu alaranjado. E nem todo policial é mau também. Às vezes, o que é mau é o mal-entendido que alimentamos por tempo demais. Os dois ficaram em silêncio, apreciando o caldo de cana e a tranquilidade da tarde no mercado. Ao longe, crianças corriam e riam. O chamado para a oração do Magribe começou a ecoar da pequena mesquita no final da rua. Meses depois, a Fundação Luz Humana organizou um evento chamado A Mesma Rua, Corações Diferentes. Era uma campanha social para combater o estigma contra o sem-teto. Lara foi a principal oradora, e o Cabo Rodrigo estava ao seu lado como um dos organizadores. Diante de dezenas de moradores e da mídia, Lara falou com serenidade. Às vezes, o que precisamos não é de um uniforme ou de um status elevado, mas de uma empatia simples. Se estivermos dispostos a ser um pouco mais pacientes, este mundo não será tão cruel quanto pensamos. Rodrigo então se aproximou do microfone. Sua voz estava rouca, mas firme. Estou aqui não como policial, mas como alguém que errou. Aprendi que nosso trabalho não é apenas fazer cumprir a lei, mas também proteger a humanidade. Obrigado a Lara e a todos que me deram uma segunda chance. Um aplauso ecoou pela sala. Para muitos, sua história se tornou um lembrete de que, às vezes, os que parecem mais fracos são, na verdade, os mais fortes. E aqueles que parecem mais poderosos também podem errar, mas ainda podem mudar, desde que tenham um coração para admitir seus erros. 6 meses se passaram desde o incidente no cruzamento do Brás. O tempo voou, mas a marca daquele evento ainda permanecia na mente de muitos. Lara se tornou amplamente conhecida. Era frequentemente convidada para palestrar em várias cidades sobre empatia, justiça social e a importância de tratar os pobres com respeito. No entanto, por trás de seu sorriso calmo diante das câmeras, ainda havia uma ferida que não havia cicatrizado completamente. Toda vez que via um policial na rua, seu coração ainda disparava um pouco. Talvez a lembrança daquele dia estivesse muito enraizada, uma mistura de vergonha, medo e dor. Mas ela nunca odiou ninguém. Sabia que o ódio apenas acrescentaria um fardo desnecessário. Por outro lado, o Cabo Rodrigo estava lentamente reconstruindo sua vida. A sanção disciplinar havia sido cumprida e ele agora estava oficialmente transferido para a seção do PROER de Policiamento Comunitário na Zona Oeste de São Paulo. Sua nova tarefa não era mais multar ou repreender motoristas, mas se aproximar da comunidade, ouvir as queixas dos moradores e ajudar em atividades sociais. No início, Rodrigo sentiu que era uma forma sutil de punição. Mas com o tempo ele começou a sentir algo diferente, uma paz que nunca havia encontrado enquanto patrulhava as ruas. Ele se sentia mais humano, mais próximo das pessoas que costumava ignorar. Naquela manhã, na Fundação Luz Humana, Lara organizava caixas de doações no pátio dos fundos. A luz do sol penetrava entre as folhas de uma mangueira, criando sombras dançantes no chão. Ao seu redor, jovens voluntários preparavam um evento de caridade para um orfanato em Guarulhos. De repente, o som de uma moto parou no portão. Rodrigo desceu, vestindo roupas civis simples, trazendo vários sacos de arroz na garupa. Bom dia, disse ele com um sorriso. Lara se virou e respondeu educadamente. Nossa, Cabo Rodrigo, o senhor veio mesmo. Muito obrigada. Essa ajuda é enorme. Não é ajuda, Lara. Só estou deixando uma contribuição para o evento de amanhã. Da minha parte e dos meus colegas do policiamento comunitário, respondeu ele com humildade. Alguns jovens voluntários cochicharam entre si, ainda surpresos ao ver como a relação deles se tornará tão próxima depois do incidente vergonhoso que viralizou. Rodrigo ajudou a levar os sacos para o depósito. Ao levantar o último saco, ele disse em voz baixa, eu ainda me lembro daquele dia, Lara. Às vezes, quando passo por aquele cruzamento, ainda sinto vergonha. Lara olhou para ele. Se essa vergonha fez o senhor se tornar uma pessoa melhor, então não é um fardo, é um lembrete. Rodrigo ficou em silêncio por um momento e depois assentiu lentamente. Aprendi muito com aquilo.
Agora tento ir mais para as ruas. Não para gritar, mas para ouvir as histórias das pessoas. No dia seguinte, o grupo da fundação partiu para o orfanato em Guarulhos. Eles foram em 2 caminhonetes cheias de arroz, roupas e brinquedos. Rodrigo foi junto não como policial, mas como voluntário. Durante a viagem, ele ajudou a organizar a logística e até entreteve as crianças na caçamba com histórias engraçadas. A atmosfera era calorosa, como uma grande família simples, mas solidária. Ao chegarem ao orfanato, as crianças os receberam com risadas alegres. Lara estava ocupada distribuindo doces e livros de colorir, enquanto Rodrigo ajudava os cuidadores a descarregar as doações. Ele parecia sem graça no início, mas depois sorriu quando um menino chamou. Tio policial, esse boné é seu? Perguntou o menino, apontando para um boné que havia caído do bolso de Rodrigo. Rodrigo riu. É sim, mas agora o tio não é mais um policial bravo. O tio aprendeu a ser um policial bom. O menino riu. Então eu também quero ser policial, mas como o tio é agora, não um que gosta de brigar. Lara, que ouviu a conversa, sorriu suavemente. Em seu coração, ela sabia que pequenas mudanças como essa faziam toda a dor do passado valer a pena. A tarde se aproximava e o evento corria bem. No entanto, quando todos se preparavam para ir embora, um homem de meia-idade com um rosto angustiado entrou no pátio do orfanato. Ele usava uma jaqueta desbotada e chinelos. Seus olhos estavam vermelhos de choro. Rodrigo se aproximou. Posso ajudar, senhor? O homem olhou para ele por um momento e depois disse em voz baixa, minha filha, moço. Foi sequestrada. Eu já fui na delegacia, mas ninguém me ajudou. Disseram que eu tinha que esperar. O rosto de Rodrigo ficou sério. Ela desapareceu há quanto tempo? 2 dias, senhor. Minha filha tem 9 anos. O nome dela é Sofia. Lara, que ouviu a conversa, se aproximou imediatamente. Senhor, posso ajudar a espalhar a foto dela nas redes sociais para que mais pessoas saibam. O homem assentiu rapidamente. Com as mãos trêmulas, ele tirou uma foto de Sofia de sua carteira. Lara tirou uma foto da foto e rapidamente escreveu um post na conta da fundação. Menina chamada Sofia, 9 anos, desaparecida há 2 dias na região de Cumbica. Por favor, ajudem a compartilhar. Rodrigo pegou o celular e ligou para um colega na delegacia local. Mano, ajuda a rastrear um boletim de ocorrência de uma criança desaparecida em Cumbica. O nome é Sofia. Verifica as câmeras de segurança perto da rodovia. É urgente. Seu tom era firme, mas controlado, muito diferente do que era antes. Algumas horas depois, Rodrigo recebeu notícias de seu amigo na delegacia. Havia um relato de que uma criança com as características de Sofia tinha sido vista no antigo terminal de ônibus com um homem suspeito. Sem pensar 2 vezes, Rodrigo chamou 2 voluntários para irem até lá. Lara insistiu em ir junto, apesar dos protestos dele. É perigoso, Lara, disse Rodrigo enquanto subiam na moto. Eu não vou ficar parada. Eu sei como é se sentir impotente, respondeu Lara com firmeza. Ao chegarem ao terminal abandonado e deserto, eles viram de longe um homem corpulento com uma mochila grande guiando uma criança. Sofia parecia fraca, os olhos inchados. Rodrigo sinalizou para Lara ficar para trás e se aproximou lentamente. Com licença, senhor, ele chamou em um tom neutro. O homem se virou rapidamente, os olhos desconfiados. Ele imediatamente puxou a mão da menina, tentando fugir. Rodrigo correu atrás dele e conseguiu detê-lo perto de um quiosque vazio. Eles lutaram brevemente antes que o homem caísse. A menina chorava alto. Me solta, eu só ia levar ela para casa de uma amiga, alegou o homem. Casa de amiga a essa hora no terminal abandonado? Sibilou Rodrigo. Ele imobilizou o homem enquanto ligava para a delegacia mais próxima. Logo, uma viatura chegou e levou o homem para ser interrogado. Lara correu para abraçar Sofia, acalmando-a enquanto acariciava seu cabelo. A criança a abraçou de volta, ainda assustada. Naquela noite, eles voltaram ao orfanato onde o pai de Sofia esperava. Assim que viu sua filha descer da moto de Rodrigo,
O homem correu e a abraçou com força. O choro irrompeu, emocionando a todos. Obrigado, moço. Muito obrigado, disse ele, soluçando. Rodrigo apenas assentiu. É o meu dever, senhor. Não por causa do uniforme, mas porque também sou pai. Lara observava a cena de perto, os olhos marejados. Ela sabia que aquela noite não foi apenas sobre o resgate de uma criança, mas também sobre a salvação de um coração. O coração de um policial que quase perdeu o rumo, mas que agora havia encontrado o verdadeiro significado de seu dever. Na manhã seguinte, a notícia do resgate de Sofia se espalhou rapidamente. Muitos jornais publicaram: policial que viralizou por agressão agora salva criança desaparecida. Uma foto de Rodrigo carregando Sofia apareceu em vários portais de notícias. Mas desta vez, os comentários do público foram diferentes. As pessoas escreviam: esta é a prova de uma mudança real. Todos nós podemos errar, mas o importante é querer consertar. Rodrigo leu os comentários com os olhos marejados. Ele não buscava elogios, mas em seu coração sentia um alívio imenso. Finalmente, ele havia redimido o erro que o fez ser desprezado pelo país inteiro. À tarde, Lara foi ao posto de policiamento comunitário levando um pequeno pacote. Dentro havia uma carta e uma foto das atividades sociais no orfanato. Para guardar de recordação, disse ela. Rodrigo abriu a carta e leu em voz baixa. Cabo Rodrigo, eu acredito que todas as pessoas podem mudar. Obrigada por provar que o perdão não é apenas uma palavra, mas uma ação. Ele olhou para Lara por um longo tempo e depois sorriu. Obrigado, Lara. Acho que Deus me deu uma segunda chance através daquele incidente. Lara respondeu com calma. Talvez não apenas para o Senhor. Eu também aprendi algo naquele dia. Que a verdadeira força não está no uniforme, mas no coração que está disposto a perdoar. Semanas depois, as ruas do Brás pareciam as mesmas de sempre. Mas havia uma cena que aquecia o coração de quem passava. Um policial e uma mulher com roupas simples estavam parados na calçada, distribuindo marmitas para artistas de rua e catadores de lixo. Foi aqui neste lugar que eu cometi um grande erro, disse Rodrigo enquanto entregava uma marmita a um senhor idoso. Agora quero me redimir com pequenas coisas. Lara sorriu ao seu lado. Às vezes as grandes mudanças começam com pequenas coisas, Rodrigo. Naquela tarde, o sol se pôs lentamente atrás dos prédios do mercado. A chamada para a oração do Magribe ecoou, trazendo uma paz difícil de explicar. Rodrigo olhou para o céu alaranjado e sorriu. Pela primeira